E aí, senhoras e senhores, se você não me conhece, o professor Fernando Shows aqui para mais um Pod Prof. E você sabe que aqui você pode tudo. Você pode questionar, você pode perguntar, você pode criticar. A única coisa que você não pode é me deixar sozinho aqui. E olha só, hoje eu tenho uma convidada mega especial e a gente vai falar sobre adolescência. Então, adolescente, se os seus pais não te entendem, cola aqui com a gente. E pais, se você não está conseguindo entender essas transformações, cola aqui com a gente. Esse é o episódio número 3 e eu estou muito feliz de ter você aqui nessa transmissão. Então, cola com a gente e toca a vinheta. A parte que eu mais gosto de falar. Então, senhoras e senhores, hoje eu tenho aqui a Mônica Prado Braz, né? Acertei o sobrenome, né? A Mônica é uma grande amiga minha, a gente se conhece há um tempo e partilha dos mesmos desejos para os adolescentes, para as crianças, na questão psicológica de aprendizagem, de vida e de bem-estar. E hoje, né, eu tenho a ilustre presença dela aqui para a gente conversar sobre esse tema que tem tanto pouco espaço, que é a adolescência. A gente fala muito sobre a infância, mas fala pouco sobre a adolescência. Então, Mônica, muito obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, tenho assistido os episódios fantásticos, gosto muito. Fico muito feliz, muito muito feliz mesmo. E hoje te trouxe aqui pra gente falar desse universo aí, que é o mundo do adolescente, a mente do adolescente, dentro dessa sociedade que a gente está vivendo, né? E eu quero te perguntar, o que dentro da sua trajetória, da sua prática como psicóloga, você vê e encontra em relação ao adolescente? Veja, Fernanda, é um universo muito vasto, né? A adolescência é uma fase, assim, estruturante para muitas coisas da vida adulta, né? Vem da fase da infância, que também a gente traz algumas coisas. Então, a adolescência, ela é, assim, muito desafiadora, né? Tanto o entendimento dela, como a convivência, às vezes. Mas a gente olha para essa fase da vida, assim, né? A gente procura olhar como profissional da psicologia, procurando entender essas mudanças, essas transformações que vão acontecendo dentro das pessoas, que fica interferida de várias coisas, né, Fernando? Além do hormônio e tal, essas questões, das questões sociais também, do que eles vivem, do que eles fazem. Isso vai se manifestando na vida deles, né? E vai afetando a vida de todo mundo que está em volta. Então, família, escola, é uma geração assim muito inteligente para muitas coisas, perspicazes, percebem rapidamente as coisas. Mas a gente tem questionado, né? Nós da psicologia, a gente tem trazido uma reflexão assim sobre algumas coisas, né? Por exemplo, o uso da tecnologia, o pular de fases, né? Então, algumas coisas assim a gente tem olhado. Desculpa te interromper, mas você acha lá. que hoje os adolescentes eles acabam pulando de fase muito rápido do que seria, há, sei lá, 10, 20 anos atrás, 30? A gente observa, sabe, Fernando, um adiantamento de algumas coisas, né? Então, a gente diz que as crianças estão adolescendo no momento anterior, né? Às vezes os hormônios nem estão ainda prontos e a criança já está com vivência social de adolescente. Entendi. Percebe? Entendi. Então, quais são essas vivências sociais de adolescente? Por exemplo, indo em festas, né? Tendo atitude, ou namorando, já começando a namorar, às vezes já inicia a relação sexual. Numa fase da vida que ainda não está, não é adolescência ainda, né? Entendi. Então, essas coisas ficam muito antecipadas. E aí, quando entra na adolescência, já estão lá fazendo coisas de adulto. Fazendo coisas de adulto. Indo em balada, burlando a entrada de balada, né? Fazendo carteira de identidade falsa. Olha, eu vou olhar para a câmera que eu tô falando com você mesmo, tá? Você que tem carteira de identidade falsa para entrar na balada, olha, reveja isso daí. Mas olha só, a minha primeira formação foi história, né? Gerações faziam isso também, exatamente. Né? Não é essa geração que exatamente. faz, né, Fernando? Muitas das coisas que, vamos ser bem sinceros, que muitas das coisas que os pais de vocês falam para vocês não fazerem, eles fizeram. Já fizeram. Tá bom? Pai, se vocês estão assistindo aí com seus filhos, mães, reconheçam nesse momento. Essa é a hora da conversa, tá? Mas não sai desse episódio. Mas sabe que, historiograficamente, né? Minha primeira formação foi história.
A ideia da adolescência, ela é muito recente na sociedade, como a gente tem. Sim. Porque a gente falava sempre da infância, e é até bíblico falar da infância, né? De estar próximo e tal, de cuidar dessa criança, de ensinar o caminho em que ela deve andar. Várias religiões falam sobre isso, mas principalmente, né, as de matriz judaica cristã vão dar esse reforço, né? E o Islã também, e que são religiões que trazem toda essa formação ocidental, que a gente tem esse pensamento ocidental. E eu vejo assim que historiograficamente a palavra adolescente ela demora a começar a aparecer nos livros, verdade, porque ela era da infância. Sim. E aí existe aquele rito de passagem, né, que a gente chama em algumas culturas, algumas culturas, exatamente. Já para se tornar adulto, né? Exatamente. Já Então pra se tornar é muito adulto. engraçado, por exemplo, quando a gente analisa na França do século 17, 16, 17, 18, onde a chamada idade de consentimento, se você não sabe o que é a idade de consentimento, vou te explicar agora. Presta atenção que é bem importante isso. A idade em que a criança ou, né, a pessoa poderia iniciar as suas relações sexuais era com 12 anos. Mas ela era considerada pela sociedade maior de idade com os 21. Inclusive tem alguns filósofos, uma delas chamada Simone de Beauvoir, que vai falar sobre isso. Como assim? Sim. Sai da infância, já começa a relação sexual e já se torna adulto. Então, aonde fica a adolescência nesse meio termo, esse né? intervalo ficou meio perdido, né, historicamente falando. E depois foi sendo trazido. A Simone de Beauvoir, sim, foi uma das autoras que trouxe essa reflexão, né? E hoje a gente tem esse termo adolescência. Esse entendimento também foi avançando aos poucos ao longo das ciências, da psicologia principalmente também. Então, esse termo foi sendo trazido aos poucos, né, para esse entendimento. E reconhecer essa fase da vida, dar este nome, né, de adolescer, de estar presente entre uma fase e outra. Então, é o que sai lá da infância, mas ainda não está efetivamente adulto. Até porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, o corpo está em formação. Então, muitas coisas é característica dessa fase, né? Sim. E aí, na psicologia, a gente traz todo esse estudo, né, do entendimento de como é pensar o adolescente, o porquê de alguns comportamentos, né? Então, esses comportamentos começaram a chamar a atenção também da psicologia. E aí a gente começou a observar melhor. Por que eles fazem assim, né? Então, destoa o comportamento do que é uma criança e o que é o adulto. Então, esse meio do caminho aí começou a chamar atenção e a gente começou a entender melhor, né? Porque é engraçado, estamos tentando, né? até hoje. Exatamente, porque é engraçado, assim, a gente fala muito dessa transição imediata da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, mas historicamente a gente pensar, por exemplo, no próprio Brasil, a minha avó com 14 anos já estava casada. Exatamente. E já estava grávida. Então, hoje, se a gente olha isso, né, causa um espanto. E realmente, né, porque é uma fase onde o adolescente deve estar estudando, né, o corpo, como a gente falou, não está ainda totalmente preparado para uma gestação. Inclusive, eu, na minha carreira de professor, eu vi várias adolescentes, né, quando eu dava aula lá, uns 10 anos atrás, eu vi muitas adolescentes engravidarem ali com 12, 13 anos. E aí era um problema gigantesco, porque o corpo não estava preparado, tinha que ter todo um acompanhamento médico e a questão psicológica ficava, né, extremamente deteriorada. O que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente está falando dessa mudança aí de infância para adolescência, mas a palavra adolescência já foi muitas vezes chamada de aborrecência. Exatamente. Por que isso? Veja, então, hoje, né, a gente olha, assim, muitas famílias ainda meio que negligenciam essa fase do adolescente, não sabe lidar. Então, enquanto é criança, faz as brincadeiras, sai com o pai, sai com a mãe, e aí eles entram naquele momento que eles não querem mais sair com os pais, eles querem mais ficar com os amigos, às vezes sozinhos, né? A gente fala da geração que mora no quarto, então a geração do quarto, eles ficam ali. E isso também tem, né, ficado um pouco mais também na infância, mas enfim. Então, algumas famílias não sabem como lidar e deixam aquele adolescente completamente isolado. Ele fica naquele universo dele, isso também acaba sendo uma não validação dessa fase. Entendi. De não entendimento desta fase, né? E seria essa fase, você falou do adolescente, querer ficar sozinho. Seria uma fase de solidão ou aquela questão da solitude, de ficar sozinho, de contemplar o seu momento? Veja, várias coisas interferem nessa necessidade do adolescente de estar... Na verdade, o estar sozinho é meio relativo, né? Porque, na verdade, assim, o adolescente, ele traz essa experiência social e familiar, né? A experiência de vida da infância.
Então, ali na família, na escola, internaliza os valores, os conceitos, tal, de convivência social. Na adolescência, ele vai exercitar isso. Entendi. O que aprendeu, então, essa interação social, os valores, os conceitos, enfim. Então, é nessa fase que ele vai precisar exercer isso tudo. É a fase de contestação. Por que é necessário, né? Então, por isso o termo aborrecência, né? Então, contesta, fica chato, ao mesmo tempo que eles querem, no início do adolescente principalmente, né? Eles querem brincar, daqui a pouco se sentem distantes daquilo, se sentem inadequados, aí daqui a pouco, né? Então, em casa, eles brincam com o irmãozinho, ou brincam com os próprios brinquedos, ou jogam os jogos que eles jogavam na fase da infância, mas ninguém pode ver, né? Exatamente. Aí eles vão fazer Eu outra sou um coisa. adolescente enrustido, tá? Que às vezes eu gosto de ficar sozinho jogando meu videogame, mas tá tudo certo. Então, mas isso é bom, o adolescente precisa ter isso também, né? O que a gente vê é que, às vezes, as famílias não sabendo lidar, não há uma validação na família de que tem um adolescente ali, né? Não sabe lidar. Porque será que a família ainda não compreende o que é o adolescente? Porque existe muito aquele ditado, inclusive eu vi já em bibliografias, mas estudando neurociência eu não concordo, que o adolescente, ele é uma criança num corpo de adulto, e eu não concordo com isso. Não é né? isso, Até pela questão do desenvolvimento, quando a gente fala aqui, né? Vou pegar o cérebro pra gente desenvolver melhor, quando a gente fala aqui da amígdala, que ela termina de se formar com 15 anos, mas o córtex pré-frontal termina de se formar com os 25, 28 anos de idade. Para você que está ouvindo isso e não entende o que eu falei aqui agora, eu vou tentar traduzir, tá? Então, a amígdala, uma região que fica aqui, ela controla as nossas emoções. Ela é o nosso sinal de alerta, né? Então, quando você sente uma emoção e ela vê que essa emoção pode te causar um desconforto ou relembrar de algum trauma, né? Ela vai gerar ali uma ação reativa no seu cérebro. Isso. Só que, geralmente, essas ações, elas são controladas aqui pelo córtex pré-frontal, né? Planejamento, o controle inibitório das emoções. Só que na adolescência não está ainda inteiramente formado, né? E a gente tem, então, um adolescente que tem uma emoção que é como se fosse o motor de uma Ferrari, mais o freio de um Fusca. Exatamente. E aí vem aquela impulsividade, né? Essa é a questão. Esse é o cuidado que é importante ter, né, Fernando, com essa fase da vida. Então, ao mesmo tempo que eles querem dominar o mundo, né, a gente, né? A gente quer dominar o mundo. Quantas horas você está trabalhando por dia? Adolescente quer dominar o mundo. Adolescentes, vejam como os adultos eles são hipócritas às vezes, né? Isso também. Mas, como você estava dizendo no começo da nossa conversa, Fernando, não dá para a gente... Todo mundo aqui foi adolescente, então o adulto não passou, não pulou da infância para a vida adulta. Mas o adulto nega a sua adolescência, né? Pois é. Então, isso que eu trabalho muito com os pais, né? Para a gente ajudá-los a olhar para essa fase. O que você fazia, como era essa experiência de vida, para poder compreender esse filho que eles têm em casa hoje e poder validar essa fase da vida. Entendi. Quando a gente se torna pai e mãe, a gente traz também toda uma bagagem lá da nossa família de origem, a gente se torna adulto, né? Então, nesse se tornar adulto, a gente esquece algumas coisas, algumas experiências da adolescência e acaba correndo o risco de invalidar. Será que a gente esquece ou a gente sublima? As duas coisas, esquece entre aspas, né, Fernando? Porque assim... Porque há uma negação da adolescência, né? Eu falo muito com os pais, quando eu atendo na escola, que às vezes os pais querem que seus filhos se abram com eles. Eu quero saber o que está se passando lá no quarto do meu filho, que ele está ficando sozinho, ou de um relacionamento que ele está tendo, uns comportamentos diferentes. Mas os pais às vezes não se abrem com os filhos. Pois é, então essa é uma questão também importante que a gente trabalha muito com os pais, né, Fernando? Porque assim, a comunicação é o que vai estabelecer a qualidade dos relacionamentos. Então, se a comunicação é fogo, hein? Acontece, coisa de podcast, né? Tudo certo, coisa de podcast. A comunicação, quando ela não é fluida, ela traz obstáculos, ou pode trazer obstáculos para o relacionamento, né? Então, o que a gente orienta os pais? Claro, sempre há tempo de se criar espaço para a comunicação nos relacionamentos. Por outro lado, onde que essa coisa começa? Lá na infância. Então, a gente orienta sempre os pais a abrir espaço para essa comunicação. Como é que a gente abre? De várias formas e depende da dinâmica da família. Por outro lado, algumas coisas podem facilitar esse processo, que é você, por exemplo, contar um pouco do seu dia. Né, estabelecer com ele assim, entendimentos do que, por exemplo, não precisa contar tudo, né? Mas é importante que o teu filho saiba das coisas que você faz, onde que você trabalha. Tem crianças que não sabem. O que teu pai... não sei. Meu pai é, sei lá, por exemplo, advogado. Mas onde que ele trabalha? O que ele... Não sei. Entendi. Né? E às vezes 11, 12 anos. Eu vejo muito crianças que não entendem o que os seus pais fazem, porque vamos pensar aí, numa jornada de trabalho de 8 horas mínima,
que é o que, né, um pai faz, mas que às vezes um pai e uma mãe acabam fazendo até mais, né? E por isso que a gente tem tantas crianças matriculadas em escolas integrais. Integrais, E que isso tem um exatamente. reflexo, né? Tem. E quando chega o fim do dia, não há energia para essa troca. Então, dá para dizer que às vezes o filho, ele é um desconhecido para a mãe e para o pai. É forte isso que eu vou falar, tá? Mas o filho é um desconhecido para o pai e para a mãe, e a mãe e o pai são desconhecidos para o filho? Fernando, infelizmente, é pesado, mas isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Então, por que está tendo, né, vem aumentando significativamente no mundo inteiro os índices de depressão e suicídio na adolescência, né? Especialmente entre meninos. Então, o que vem acontecendo nessa geração, o que vem acontecendo dentro das casas, dentro das escolas, que está acontecendo isso, né? Então, isso que você falou é muito verdadeiro, sim. Né? As pessoas vão se desconhecendo, vão se distanciando, vão cada um ficando no seu mundo. As pessoas moram na mesma casa, mas não tem interação social, não tem convivência social. Isso é triste, né? Porque as pessoas também vão entristecendo. A interação social é da natureza humana. Nós nascemos a partir de outras duas pessoas. Então, nós não somos seres, né? Ninguém brota lá no meio da sala, entende? Então, tem todo um histórico, né, de chegada das pessoas. Então, nós somos seres relacionantes. É da necessidade humana se relacionar. Agora, isso acontece, sim, as pessoas vão se tornando desconhecidas dentro das próprias casas. Com a chegada, lógico, né, da tecnologia, isso favoreceu muito. Houve um tempo muito intermediário entre, lá, acho que da década de 1990, por ali, antes um pouco, né? 70, 80 ali, mais ou menos, em que era coisa da televisão, né? Então, antes as pessoas tinham a maioria das famílias tinha uma televisão só, todo mundo assistia uma TV. Se reunia para assistir ali. Nossa, assisti várias novelas com meus pais. Eu também. Várias novelas. E era divertido, né? Porque gerava ali uma conexão. Gerava uma convivência, né? A hierarquia familiar também era mais estabelecida, se respeitava mais essa hierarquia. Não no sentido de hierarquia de imposição, né? Mas de interação social mesmo, né? Que isso que a gente encontra no mundo lá fora. Aí depois cada um começou a ter, né, uma televisão no seu quarto. Aí as famílias já começaram, mas eram em horários específicos, porque os programas eram específicos, né? Aí depois, com a chegada da TV fechada, as coisas foram ficando mais isoladas. Aí a tecnologia foi favorecendo, enfim. Isso favorece que as pessoas se distanciem. Por outro lado, não é só, não dá para, né, a gente eu costumo dizer assim, é natural que isso aconteça, mas não é saudável que isso fique assim. Entendi. Percebe? Entendi. E aí entra nisso que você estava falando, né? As pessoas vão se tornando desconhecidas. Dentro da própria casa. Daí já não sabe mais o que come, o que teu filho quando comeu, come na mesma mesa, né? Quando às vezes Esse é outro hábito também que se perdeu, quando né, às vezes, Fernanda? né, o filho come no quarto. Olha, escuta essa dica aí, adolescente, se você está me ouvindo. Janta com seus pais, almoça com seus pais. Se você não consegue a semana inteira, começa lá um dia por semana, depois 2, né? Tenta fortalecer esse laço para que essas relações... Eu gosto muito de... Acho que eu até trouxe aqui o Zygmunt Bauman, quando ele fala de modernidade líquida. E ele fala dessas relações que se tornam cada vez mais líquidas e solúveis dentro da nossa sociedade. E ela vem justamente por conta dessa, né, tecnologia, desse avanço do capitalismo que a gente compra, estragou, troca. E as relações, né, se tornaram também mais solúveis. E isso parece também muito para os adolescentes. Sim. Porque... a ideia de que um adolescente às vezes não consegue manter uma amizade por mais de 3, 4 anos. Eu não sei se você recebe muitos casos assim. Sim, a gente vê que o tempo de amizade, né, e as amizades estão ficando assim, dificilmente as pessoas mantêm grupos sociais. Antes a gente tinha mais isso, né, os amigos da infância, amigos até hoje. Então isso vem se perdendo também ao longo do tempo, né? Não significativamente, até onde eu sei, né, não tão significativamente, mas é uma coisa que vem acontecendo, sim. Então, fica tudo muito fácil. Na verdade, a gente vive num mundo que é tudo muito descartável, né, Fernando? Até os relacionamentos, é tudo muito descartável. As coisas são feitas para durar pouco. Exatamente. E aí, essa geração está se formando nisso. Aí é que entra o papel da família e da escola, né? Então, a escola é a primeira estrutura social da vida das pessoas. Desculpa, a família, a primeira estrutura... A família, né? A escola é a segunda, né? A segunda, exatamente. Então, a família é a primeira estrutura social da vida da criança.
A escola é a segunda e o mundo lá fora depois, Uhum. né? Então, a partir do que eu vivi de experiências na minha família, na minha escola, eu vou ser um cidadão do mundo aí fora. E essas coisas, então, elas precisam ser passadas de uma forma... Então, veja, se em casa os vínculos são frágeis, que vínculos essa criança vai conseguir formar na Isso escola? vai se repercutir na escola e na sociedade. É um adolescente que vai ter dificuldade de estabelecer amizades e relacionamentos duradouros. Não que tenha que ter só um amigo pro resto da vida, né? Sim. Mas ele pode ficar mais... permitir menos que as pessoas fiquem mais tempo na vida dele. Uhum. Então, descartar um amigo, tudo bem, eu posso ter outro. Eu não tenho amigo, eu vou para a tecnologia, eu fico lá, eu me divirto com os jogos, eu me divirto com as redes sociais. Isso Entendi. tem anulado muito essa coisa da interação social. Isso tem adoecido as pessoas, infelizmente. E você citou um ponto, né, que tem preocupado muito, né, principalmente as organizações mundiais de saúde, no que trata ao aumento da depressão e da ansiedade e também do suicídio, né? Agosto ainda não se fala tanto do suicídio, mas Pois daqui é. um mês vão começar a falar bastante do suicídio por causa do Setembro Amarelo. É interessante a gente falar, né, que aquela explicação que eu acabei falando ali sobre o sistema límbico, a amígdala ali, esse impacto das emoções que são muito fortes, né, e Sim. tem pouco controle, e isso é natural durante a adolescência, que gera essa impulsividade, mas vários estudos, né, eu li alguns papers, principalmente da Science, que vai afirmar que a adolescência é o período crítico para o suicídio. Isso corrobora? Isso é certo? Infelizmente, acaba indo para esse caminho, né? E isso, a gente estava até explicando aquela explicação que eu dei a respeito, né, da amígdala ali, do córtex pré-frontal. A adolescência é o período crítico para esse tipo de ação? Tem sido, Fernando. Tem sido o período mais crítico, onde as coisas têm acontecido mais, né? Então, o que a gente tem orientado, né, os adolescentes que estão aí assistindo, os pais também, não ter vergonha de procurar ajuda. Se você não está legal, não está bem, comunica os teus pais. Aí entra naquela questão. Às vezes nem os pais percebem que o filho não está bem. Uhum. E às vezes não tem problema que o outro não perceba. Não fique esperando que o outro perceba que você não está bem. Você pode dizer, olha, gente, eu não estou legal. Preciso de ajuda. Uhum. Que esse é o principal ponto, né, das dificuldades de relacionamento. Ficar esperando que o outro perceba a sua dor, né? Mas assim, que dicas talvez nós poderíamos passar para os pais para observar nos filhos em relação a isso? Por quê? Eu, às vezes, já encontrei muito na minha carreira, na escola, alunos que começaram, né, o autoflagelo, se cortar. Pois é, isso tem acontecido muito, né? E segundo todas as justificativas que eu recebi, é unânime. É como se fosse uma libertação daquela dor, né? Isso. Só que isso deixa marcas, né? E é um autoflagelo, né? Como que o pai ele pode perceber? É claro que não vai ficar puxando a blusa toda hora, Sim. né? Com força. Mas quais outros sinais que os pais podem... Veja, o adolescente, ele é introspectivo, ele é mais tende a ficar mais quieto. É né? natural. É natural. Por outro lado, veja só, Fernando, depende muito também da qualidade de comunicação que essa família tem. Então, se é uma família que se comunica mais, que interage mais, o adolescente vai ser menos fechado. Uhum. A família que comunica menos, que fica muito, né? Geralmente são pais que trabalham muito, estudam muito. Então, a gente vive a geração do muito, né? Eles ficam muito nessa tecnologia, nós todos, né? Sim. E os pais trabalham muito, estudam muito. Então, esse muito tem trazido prejuízo para as pessoas. Entendi. Então, o que a gente pode observar? Então, é da natureza do adolescente ficar mais quietinho, mais introspectivo, querer ficar mais perto dos amigos. Então, por exemplo, não quer muito ir para a escola, está se isolando dos amigos, fica muito tempo no quarto, né? Não dá para trancar a porta, o adolescente de porta trancada. A gente sempre orienta que não tem necessidade disso. Algumas situações muito específicas, sei lá, tá namorando, coisas assim. Entendi. Mas é importante que se tenha esse cuidado, né? Uhum. Aí o autoflagelo, né? Eles se cortam. Então, como é que observa isso? Dá uma olhada no banheiro, se não tem Uma gilete, alguma coisa assim. papel com sangue, vestígios de sangue na roupa. Ficar olhando esses sinais, exatamente. né? Eu falo isso porque na escola, no geral, na educação, a gente vê uma preocupação bem grande com a infância. Mas parece que quando vai chegando a adolescência... Ninguém sabe o que fazer. Exatamente. A pouca bibliografia que trata sobre os adolescentes, comparado com o que trata a infância, né, se a gente for olhar isso, e parece que é um momento não obscuro,
né? É Ainda até meio é. pesado a gente falar isso, né? Mas parece que é um momento obscuro, porque a mãe não entende o filho, o pai não entende o filho, a filha, e a filha não sabe a maneira de se comunicar. Eu acho muito engraçado naquele filme Divertidamente, e que tem justamente essa transição, porque às vezes a família quer resgatar com aquelas memórias lá da infância, mas aquelas memórias da infância não geram emoções nessa adolescência. Exatamente, Né? Eu não sei se você acaba enfrentando muito isso no seu dia a dia. Aparece bastante. Então, o que a gente vê, assim, os pais não mudam de fase. Então, eles continuam sendo pais de crianças. Eles não aprenderam a ser Na pais adolescência, na adolescência. os pais continuam tratando Sendo- como se fosse criança. Exatamente. Percebe? Então, eles não fazem essa transição. E, às vezes, tem pais que não fazem a transição dentro da própria infância. Então, a criança está com 8 anos, continua tratando a Infantilizando criança ela. como se tivesse 6, 5, infantiliza. Então, nós, adultos, precisamos prestar atenção nessa pessoa que está crescendo, que está se desenvolvendo e fazendo essa transição. Aham. Exige mais da gente, não tenha dúvida. Você ser pai e mãe de uma criança de 4 é uma coisa, de 8, de 12, de 17 é outra. Então, os desafios vão aumentando, porque eles vão se tornando adultos, vão se tornando autônomos, independentes, mas ainda não são adultos, não têm toda a autonomia. Né? Exatamente. Isso é desafiador para algumas famílias. E parece que o que eu encontro muito nos adolescentes é que às vezes eles querem que os pais coloquem as regras, que os pais Sim. retomem os limites, porque muito do que acontece, do que eu vi na minha experiência, é o filho dizer assim, eu tô fazendo isso, mas em casa não vai acontecer nada. Nossa, é bem isso. Mas Aham. às vezes quando acontece, o pai vem com punição, a mãe vem com punição. Como que a gente pode tratar isso dentro da adolescência, dentro desse sistema envolvendo escola e tal, e família? Veja, então, alguns comportamentos dos adolescentes é a oportunidade de abrir comunicação, porque muitas vezes eles fazem coisas para serem vistos. Então, ele fica muito apagado lá dentro da família, né? Fica lá isolado, fica no quarto jogando ou fazendo outras coisas. Não é só meninos que jogam, meninas também, Sim, né? E hoje as em meninas, dia, às sim. vezes, tendem a ficar mais nas redes sociais, por exemplo, do que os meninos. Mas eles ficam isolados. Então, às vezes, o comportamento do adolescente, a coisa de se cortar, por exemplo, ou ter comportamentos de enfrentamento de regras na escola, Aham. é para ser visto. A maioria das vezes eles precisam ser vistos, porque os pais não estão mais com esse olhar para eles, né? Estão com olhar na profissão, estão com olhar nos estudos, na viagem, nas férias. Aham. Tem famílias que só interagem nas férias. Isso é extremamente Percebe? complicado que a Ai, gente está vendo, né? Você também citou as redes sociais e eu comparo muito a minha adolescência com essa atual adolescência. Porque as comparações da minha época eram muito diferentes das comparações de hoje. Hoje o Sim. adolescente ele entra no Instagram e ele vai se comparar com outro adolescente que, sendo verdade ou não, fez 1 milhão, né, trabalhando na internet, online, Sim. ou está vendendo um curso que muitas vezes não é o que realmente a pessoa fez, que realmente construiu. A menina está entrando no Instagram e está vendo a outra menina que é uma modelo, que tem milhões de seguidores. Você acha que o parâmetro de comparação para esses adolescentes e a exigência que coloca sobre eles é algo que precisa ser revisto? Talvez é meio pesado? Veja, Fernando, penso que sim, né? Tem alguns comportamentos aí de rede social que têm trazido muitos danos para as pessoas, né? Não só para os adolescentes, adultos também, mas a adolescência especialmente, né? Então, a adolescência é aquele período de mudança do corpo também. O adolescente vive o luto da perda do corpo da infância. Alguns adolescentes, aquela coisa de boicotar o banho, Sim. é uma dificuldade que se tem de reconhecer aquele corpo que está em mudança, Eu me achava transformação. que você tá falando aqui. Eu tô Lembrou lembrando de da você, minha né? adolescência. Sério, eu me achava muito estranho a adolescência. Eu era bem magrinho, eu tinha um baita você de um lembra disso? pescoção, eu tava crescendo. Ao mesmo tempo parecia que meu braço tava grande, mas minhas costas ainda não acompanhavam aquele braço daquele tamanho. Então, Exatamente. existia, né, existe essa Isso. cobrança muito forte com o corpo. Se pro adulto já existe hoje, nessa era que a gente vive, né? E aí, existe um outro ponto que eu queria tocar com você, que todos nós fazemos, mas eu acho que os impactos são ainda mais fortes na adolescência, que é o seguinte. Eu acabei de gravar um story aqui com o pessoal aqui. E eu, lógico que coloquei um filtro, entendeu? Essa cara que você tá vendo aqui, tem maquiagem nessa cara pra gravar. Então eu não sou isso que Sim. vocês estão vendo. Sim. Mas na internet hoje existe, né, a possibilidade de eu alterar o meu corpo.
De eu Sim. usar um aplicativo e puxar um pouquinho mais a minha cintura, aumentar um pouquinho mais o meu braço, tirar uma espinha do meu rosto. Porém, quando eu saio na rua, eu não sou aquela pessoa. Esse confronto entre quem eu idealizo quem eu sou e quem eu sou realmente é algo que está muito presente dentro dessas queixas desses adolescentes que você atende no consultório? Sim, sim. Muitas vezes essas questões aparecem no que se refere à autoestima, à autoconfiança. Então, essa fase de transição do corpo precisa ser elaborada para depois ter o entendimento de algumas coisas mais específicas, né? Então, essa mudança do corpo, ela interfere muito mais do que a gente imagina na vida do adolescente. Essas comparações, elas não são saudáveis. Então, o que a gente procura trazer para refletir com as famílias e com os adolescentes é assim, mas será que isso é verdadeiro? Será que essa pessoa... Porque as imagens mostram segundos, momentos específicos. A vida daquela pessoa não é assim. Né? É aquele momento dela que é assim. Ah, não, mas é aquelas pessoas que colocam lá, postam, né? Tomando café da manhã, levantando, acordando, não sei o que lá. Mas ela tem outros momentos que ela não está fazendo aquilo. Exatamente. Ela está tomando banho, ela está chorando às vezes, ela brigou com alguém, ela foi no banco resolver né? Foi resolvendo as coisas ali da vida pessoal dela. Então, esse distanciamento da vida real que preocupa. A gente chama isso na filosofia de sociedade do espetáculo, pois né? Dos a tua vida tem que ser, a tua vida tem que ser instagramável, os lugares que você vai tem que ser instagramável, né? Isso é muito utilizado na baladas, restaurantes, locais onde o lugar onde o adolescente frequenta tem que ser propício para ele cultivar essa vida na rede social. Sim, e não tem aquele momento em que você conversa com seu amigo e você nem olha o teu celular, né? Se você, eu canso de ver isso, né? Você vai para um restaurante ou um bar mesmo, assim, alguma coisa você está olhando, as pessoas estão com o celular. Dificilmente você vê uma mesa de amigos que está todo mundo interagindo sem ninguém com o celular na mão. E como que a gente exige isso dessa geração, né? Exatamente. Então, acho que a coisa começa muito em casa, na relação com os pais. Então, você estava me falando aquela hora das refeições, né? Que as pessoas, isso se perdeu e não é saudável que se perca, né? A gente procura resgatar muito isso com as famílias, né? De ter pelo menos uma refeição do dia junto. Ah, não dá? Então, pelo menos no final de semana ou à noite, sei lá, algum momento ter essa troca, essa interação, né? Entendi. Desde que aqui nós estamos em volta de uma mesa, né? Então coisas são ditas, são pensadas em torno de uma mesa, né? Reuniões, discussões, debates, sempre tem uma mesa que então a mesa tem essa função, né? Também Sim. o estar junto. Então a gente procura resgatar isso para que as pessoas se sintam autoconfiantes. Quanto mais autoconfiante é uma pessoa, então um adolescente, menos ele vai se comparar. Mais ele vai se aceitar. E ele vai começar a compreender que aquele universo do Instagram, ou do TikTok, ou de qualquer outra coisa que ele veja na internet, são momentos da vida daquela pessoa. Sim. Então, tende a diminuir a comparação. Né? O adolescente vai se sentindo uma porcaria, né? E acaba... E tem muito adolescente que acaba, né, se sentindo mesmo uma porcaria, que não tem valor, porque está naquela fase em que a família começa a cobrar aquilo que ele precisa ser no futuro, né? Ele não faz ideia do que quer fazer no futuro. O que ele gosta de fazer e que ele passa horas, que às vezes é o hiperfoco dele, da vida dele, às vezes ele é privado de fazer. E também por conta desse distanciamento que a gente estava falando, todo mundo mora na mesma casa, mas são estranhos um para o outro, não tem esse contato e um certo contrato social dentro da própria casa. E isso vai passando para a sociedade, né? Começa na escola, o adolescente que não consegue cumprir as obrigações escolares, também porque não acha aquilo necessário e também porque aquilo não desafia a ponto de se sentir interessado porque não encontra quem ele é. Mas eu queria te perguntar do seguinte: hoje a gente fala dessa sociedade da performance, tá todo mundo procurando ser bem-sucedido na vida. Pois é. Né? São raras as pessoas que você pergunta assim, não me importo muito. As pessoas querem, e isso tem exigido uma carga muito forte de todo mundo. Pois é. E a gente tem muitas famílias onde o pai e a mãe são pessoas de alto sucesso. Como o filho se sente dentro disso? Então, assim, o que a gente tem visto, né, Fernando? Aí a criança, ela vai para a escola integral, geralmente, né?
E aí, além da escola integral, ela faz mais coisas depois que sai da escola. Então, tem mais atividades. Então, ela faz um inglês mais aprofundado, ou uma outra língua mais aprofundada, ela faz um outro curso, ela faz não sei o que lá. Tem pais já preocupados ensinando os filhos a mexer, né, em investimentos, em bolsa de valores. A gente vê crianças de 10, 11 anos, os pais já estão ensinando a fazer isso para ensinar a ganhar dinheiro. Nada contra isso. Agora, será que é a faixa etária? Será que essa criança brinca? Será que essa criança se diverte? Fica só dentro do espaço da escola? Como é que ela está vendo esses pais? Né? Qual é a qualidade dessa relação afetiva que está se estabelecendo ali? Então, isso a gente precisa olhar mais de perto, porque é isso que está repercutindo em adoecimento dessa geração. Que exige uma cobrança muito forte. Pois é. Gera essa ansiedade que você estava falando. Exatamente. Então, as crianças também pensam assim, nossa, eu não quero trabalhar, porque olha meu pai, com tanto que ele trabalha. Não quero trabalhar. Então, aí procuram, isso contribui, né, Fernando, pode contribuir para a isenção de responsabilidades. Então, ele não se responsabiliza muito, porque se ele vai estudar muito, ele não quer trabalhar muito. Então, eu não estudo muito. Percebe? Porque então, aquilo não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele. A Ele vida quer vai ficando ter algum vazia. prazer né? na vida, né? Então, assim, o que a gente procura proporcionar é uma reflexão assim. O que está valendo a pena? Né? Qual é a qualidade dessas relações? O sentimento de amor. Essa criança está se sentindo amada? Esse adolescente está se sentindo amado? Ou está todo mundo vazio? Né? Então, eu estava dizendo que às vezes as famílias interagem nas férias, nas viagens que fazem. Aí fica um estranho para todo mundo, ninguém se diverte, todo mundo briga, vem todo mundo emburrado embora. E aí, percebe? Percebo. E aí o adolescente prefere não interagir, prefere não estar com os pais, vai lá e fica fazendo outra coisa. Eu observo assim muito a minha página, eu tenho no Instagram, né? Eu tenho algum público ainda de adolescentes, bem menos do que eu já tive. Mas eu recebo muita mensagem de adolescentes, às vezes assim, pedindo ajuda, de como pedir ajuda para os pais, porque, por exemplo, sentiu algo que é parecido com a crise de ansiedade, que a gente sabe, se a gente for ver os sintomas, palpitação no coração, falta de ar, sudorese. Sim. Mas que quando fala para a mãe que está com crise de ansiedade ou para o pai, falam que é frescura. Exatamente. É triste isso. Porque é essa não validação do adolescente. Então, né, a gente estava falando no começo que historicamente isso não era validado, ainda é assim, infelizmente. Então, aí que espaço se cria para o adolescente falar do sentimento, da emoção, da dor? Não tem. Aí as pessoas, eu escuto muito isso de pais. Ah, mas no meu tempo não era assim, não precisava falar nada para ninguém. É outro momento, é outra coisa. E era outro tipo de comunicação. Sim. Né? Eu tenho o costume de falar muito que essa geração de pais, hoje, eles são netos ou bisnetos da geração dos pais que foram para a guerra. Exatamente. E daquele momento ali que teve Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, onde não se sabia se iria estourar bomba atômica em qualquer momento no mundo, o que iria acontecer. Então, e não sabia a qualquer momento, quando talvez estouraria uma Terceira Guerra Mundial e teria que ver o seu filho indo para a guerra para, consequentemente, morrer. Né? Os filmes romantizam isso, mas era isso que acontecia. Tragédia, né? Assim. Muitos jovens, com seus 15, 16, 17 anos, iam para a guerra, adolescentes ainda, e morriam lá. E havia um sistema diferente de comunicação entre a mãe e o pai, né, dentro dessa sociedade, dessa família que era bem patriarcal, né, que hoje já também não é mais tão patriarcal, porque a gente tem muitos pais separados e esses filhos, às vezes, na maior parte do tempo, acabam ficando com as mães. Sim. Mas a comunicação era aquela de fechar a cara, e a criança já sabia que não... O adolescente... A gente confunde criança e adolescente, né? O adolescente já sabia que não poderia falar naquele momento, não poderia se expressar, mas que hoje, de certa forma, parece que ainda continuam, né? Tem uma barreira de comunicação, né? Exatamente. Eu vejo alguns pais que querem muito romper essa barreira, mas que parece que não conseguem. Sabe o que a gente tem visto também? Né? A gente fala da tecnologia e tal, mas os adultos também estão muito na tecnologia. Então, eu escuto muito de crianças e adolescentes dizendo assim, eu falei com meu pai, mas ele só fica com o celular na mão. Aí fui falar com a minha mãe, mas ela nem escutou o que eu estava falando. Eu falei, você comunicou isso para sua mãe? Aí eu falei, mas ela tava com o celular e ela nem escutou o que eu falei. Aí eu fui para a cozinha e fiz não sei o que lá. Ou fui para o meu quarto e fiz não sei o que lá. Então, é uma geração de invisíveis dentro da casa, né? O adolescente, ele é invisível? Muitas vezes se torna. Muitas vezes se torna. É triste isso. Então, é muito triste, mas muitas vezes se torna. Porque parece que na infância existe, né, tanto cuidado, pois é, mas a adolescência vai se tornando invisível, né?
Então, é isso que a gente está trazendo, né, para pensar, justamente isso. Os pais estão fazendo essa transição de ser pai de criança, ser pai de adolescente. É diferente, é outra fase da vida, exige outras coisas que às vezes os pais sentem que não conseguem dar, mas consegue. É só você resgatar na tua memória. Você foi adolescente também. E tem gente que não gosta nem de lembrar que foi adolescente, mas foi adolescente. Foi adolescente. Então, essa troca também com o teu filho, isso é uma forma de estabelecer comunicação com o adolescente. Se aproxima, tenta entrar nesse universo de, mas ele só joga. Então, procura se inteirar do que ele está jogando. Procura aprender, ver o que é que ele está fazendo. Escuto. Ele só joga, ele fica trancado no quarto 8 horas. E hoje a gente sabe que, inclusive, se o adolescente ele quiser ser um atleta em um jogo digital, existem empresas que pagam muito bem. Pois é. E muito bem, né? Mas tem muitos pais ainda que não se inteiraram disso. Então, eu já recebi muita reclamação de pai e de mãe de que o filho ele só joga. Ao invés de tentar tirar ele de lá, você acha que é melhor ir e tentar entender o porquê que ele gosta tanto daquilo? Exatamente. Então, todo excesso denuncia uma falta. Então, como que é? Essa eu vou gravar, hein? Excesso... Anota essa, que essa é pra você postar lá no Instagram, quando você posta aquela foto, quando você posta aquele vídeo. Essa é uma ótima legenda. Vai. Então, assim, geralmente, né, Fernando, assim, o excesso denuncia uma falta. Então, todo excesso vai denunciar uma falta. Então, se eu estou fazendo muito de uma coisa, o que está faltando na minha vida? Que eu estou tentando suprir com isso. Nossa, eu vou para casa pensando nessa. Até virei aqui caiu a tampa. Até virei aqui a garrafa de água que o excesso denuncia a falta. Então, é aí que a gente precisa olhar. O que está faltando? Né? Isso é para tudo. É para o adolescente que fica trancado, para o adolescente que joga, para comida, para dinheiro, para tudo. Então, do que eu estou fugindo? O que está faltando em mim que eu estou tentando suprir com isso? Que vazio é esse? Então, essa reflexão permite. Então, se o adolescente está muito lá, o que me impede de bater na porta, entender o que ele está jogando? Mas ele não me quer lá. Então, tenta antes. Você vai levar o teu filho para a escola, vai buscar, ou sei lá. Então, tenta encontrar uma forma de aproximação. Conta do seu dia. Pergunta para ele, se interessa desse universo. E é isso que as famílias não estão conseguindo fazer. Se inteirar desse universo tão individual que está o adolescente. Entendi. Né? Eu tenho uma parte que, inclusive, a gente vai utilizar para corte, tá, produção? Pais e mães entendam. Se seu filho está jogando online, não tem pausa no jogo. Não peça para ele pausar o jogo. Faça um combinado com ele para sair em algum momento, mas não tem pausa. Se aquilo é importante para ele, talvez veja um momento mais oportuno, né, para falar, comunicar aquilo que você deseja. Isso é bem importante, realmente, Fernanda. Então, isso que eu tenho trazido também para as famílias, assim. Era como antes você estava, sei lá, assistindo um desenho na TV, quando a gente era criança, né? Então, você queria esperar aquele desenho terminar para você ir comer, tomar banho. Então, essa rotina da família, é importante que se respeite o que o adolescente está fazendo também. Mas ele vai ficar tudo, ele vai mandar em tudo. Não é isso. Há que se haver um acordo, um estabelecimento de regras. Então, por exemplo, esse jogo não dá para pausar. Ele está jogando online, não vai pausar. Sim. Então, fazer os combinados. Então, que horas você vai começar, que horas você vai terminar, para que dê tempo de jantarmos juntos. Ou então jantamos juntos e você vai fazer o teu jogo. E de falar, né? Filho, é importante, eu quero jantar junto com você. Isso, né? Eu quero fazer tal coisa junto. Porque eu vejo, às vezes, o adolescente... Exatamente, parece que existe essa barreira. Eu falo muito para alguns pais, quando eu faço formações, assim, palestras para eles, que na infância e quando há afetividade, o toque físico, o abraço, quando há essa troca de carinho com reciprocidade, ele gera, né, a liberação de ocitocina no cérebro. E a ocitocina... ela a gente chama, né, às vezes, do hormônio do amor, da empatia, né? Mas a ocitocina, ela é também o hormônio principal no aprendizado. A gente fala tanto hoje em serotonina e dopamina, e é até engraçado que uma das escolas que eu atendo, né, esses dias eu estava indo embora e um pai chegou para mim e falou: rapaz, depois que você falou aquele tal do treco da ocitocina, eu vejo meu filho e eu dou-lhe um abraço nele. Isso, só que às vezes quando isso não é feito na infância, né, na adolescência é difícil, né? É difícil de receber. Então é isso que a gente tem orientado, mas não é impossível. Você pode... Não é impossível. Não é impossível, não. Sempre há sempre tem eu digo para os pais, né, sempre tem uma via de acesso, vamos encontrar. Então, é importante você... Demora um pouco mais, vai exigir mais do adulto. Então, às vezes a gente escuta muitos pais dizendo assim, mas ele não se abre. E você, se abriu? E você, o que você está fazendo para proporcionar? É você o adulto, é você o pai, é você a mãe. Que caminhos você está proporcionando para que esse adolescente se aproxime?
né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Entendi. Então, a comunicação, sim, a afetividade, ela é importante. Começa lá na infância, não tenha dúvida, começa. Mas, né, o adolescente pode também, o adulto é que tem que viabilizar Entendi. essa entrada Tem que do partir do adolescente. adulto. Exatamente. Né? Porque há essa transferência de responsabilidade, né? Sim. Mas o meu filho também não fala isso, mas a responsabilidade é paterna-materna. Isso, exatamente. A responsabilidade é nossa enquanto pais e mães. Aham. Então, nós é que precisamos proporcionar, assim como a gente, quando era criança, a gente proporcionava para eles, vamos fazer a festa, vamos brincar, vamos fazer não sei o quê. Só que mudou agora. Na adolescência é outro tipo de intervenção, mas tem que haver essa interação, essa intervenção dessa forma. Agora eu vou tocar num ponto delicado. Vamos e quando lá. não tem o pai e a mãe? E vive, com alguém esse adolescente vive, né? Ele vai viver com alguém. Então, esses familiares, claro que tem cada família tem uma dinâmica, mas é uma família, mora com a tia, mora com a avó, é uma família. Então, às vezes, gerações muito distantes favorecem mais conflitos. Por exemplo, o adolescente perdeu pai, perdeu mãe, ou mora em outros lugares, ou né, por questões de conflitos familiares. E principalmente agora, depois da Covid, vovó, infelizmente, acaba sendo muito comum, né? O adolescente ter perdido o pai e a mãe durante esse período de pandemia que a gente passou. Foi triste, né? Muitas pessoas perderam membros da família e ficaram sozinhos, né? Enfim, isso acontece. Mas... Eu queria te perguntar o seguinte. Diga. Uma vez eu li num artigo e eu li que não existem famílias desestruturadas, existem famílias disfuncionais. Que é mais ou menos quando, por exemplo, a mãe vê a filha tanto como amiga que às vezes acaba invertendo os papéis. Isso é uma questão que a gente se preocupa bastante. E às vezes a adolescência, a adolescente, ela é responsável por educar os irmãos, por cuidar das tarefas de casa, enquanto, né, a mãe está em outro momento da vida. O quanto isso afeta a adolescência? Bastante, muito, né, Fernando? Então, assim, esse adolescer, né, às vezes os pais veem os filhos adolescentes e adolescem juntos. E aí responsabiliza o filho mais velho, por exemplo, os pais vão para balada e deixam... Seria uma nostalgia dos pais. E deixam aí aquele adolescente lá cuidando do mais novo, fazendo coisas assim. Isso a gente vê sim. Ou às vezes o filho ficou adolescente, o pai ou a mãe fica adolescente de novo, junto com aquela criança ou com aquele adolescente, com aquele filho. E aí começa a ter comportamentos que tira ele da função do pai ou de mãe. E aí, a hora que precisa exercer o papel... Então, sei lá, vai para a festa junto, vai para o churrasco dos amigos juntos, começa com aquela coisa, não, deixa que eu faça o churrasco. Daqui a pouco tá junto, tá dando cerveja para os filhos, para os amigos dos filhos. E aí fica uma coisa, assim, que fica realmente que se não for bem estabelecido, bem comunicado, né? Acho que a gente deixar claro isso, para as pessoas não acharem que a gente fala, não pode ter esse tipo de relacionamento com os filhos. Não é isso. Né? A gente fala assim, que se não for bem comunicado, bem estabelecido, pode essa diferença pode trazer problemas, né? A gente vê, então, assim, querer ter o mesmo comportamento que o adolescente, né? Isso é problemático. Então, a mãe que usa as mesmas roupas que a filha usa, por exemplo, e vai para festas, e não que nunca possa usar, não é isso, né? Mas a gente vê, assim, destoa do pai que é adolescente junto com o filho e a mãe que é adolescente. Mas é importante você acompanhar o teu filho. Delicado, é sério, né? É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Mas é importante prestar atenção nisso. É importante que você seja amigo do seu filho, que você troque ideias com ele, mas você não pode sair do teu exercício de função de função materna e paterna. Você não pode abrir mão disso. Entendi. Então, vai ter um momento... Assim, mas eu posso... Então, eu tenho que saber tudo da vida do meu filho? Não, tem coisas que ele pode... Tem que respeitar a privacidade dele também. Exatamente. Então, tem coisas que ele não precisa dividir com o pai, com a mãe. Ele vai dividir com o amigo, com a amiga. E tá tudo bem. Claro. Então, mas há que se haver espaço nessa relação para que ele, se ele está com um problema sério, por exemplo, ele possa ir falar com os pais. Então, é diferente daquele que tem que falar. Percebe? É interessante a gente pensar nisso, porque durante a infância há aquela idealização do pai e da mãe, beirando a perfeição. Né? Porém, na adolescência, conforme o adolescente ele começa a processar mais, ele vê que a mãe faz fofoca, que o pai também não é, né, muito justo em algumas coisas. Ele vai percebendo as imperfeições. Essa desconstrução, como que ela deve ser levada se houver essa infância, no caso, né? Sim.
Veja, então, na verdade, as crianças começam a perceber as coisas ali, a maioria das vezes nem é na adolescência que eles se deparam com essas imperfeições dos pais. Na própria infância. Mas para o nosso desenvolvimento psicológico, é importante que a gente se depare com essas fragilidades, com essas imperfeições dos nossos pais. Agora, algumas imperfeições, entre aspas, elas impactam. Então, de repente, você descobre que, sei lá, teu pai, sei lá, é corrupto, ou fez alguma coisa, ou a mãe, sei lá, entendeu? Se depara com coisas densas, com coisas que são mais difíceis de lidar. Agora, a desidealizar os nossos pais faz parte da nossa construção psíquica. É fundamental isso. É fundamental. Você não pode ter isso muito idealizado. Então, na infância, sim. Então, na infância, sim. Mas depois, à medida que os filhos vão crescendo, é importante que eles se deparem com esse pai real e a mãe real. Não o pai ideal e a mãe ideal. Fica lá sempre. Não, isso não é saudável, né? Isso patologiza, isso traz outros problemas. Mas isso é muito sério, né? Inclusive, ó, adolescente, se você em algum momento você sentiu que o seu pai e a sua mãe não era aquilo que você pensava na adolescência, você tá certo. Mas existem coisas que você pode ver e conhecer dentro dos seus pais com uma profundidade maior, né? De descobrir talvez um pai que a infância não permitiu que ele conhecesse, uma mãe que a infância não permitiu, né? O que a gente traz muito assim para pensar é, antes de ser pai e mãe, o teu pai e tua mãe são seres humanos. Então, eles têm uma história de vida, eles não são perfeitos, né? Tem os conflitos deles. Tem os conflitos, tem as questões. Isso é da natureza humana. Ou quando não se separaram, né? Exatamente. Então, todas essas questões permeiam, sim, o pensamento, o sentimento do adolescente. Cada uma dessas situações vai ter uma repercussão. Mas isso é da natureza humana também, não tem como evitar, né? Os problemas, os questionamentos, as questões. O que a gente precisa prestar atenção é assim... se essa situação está trazendo sofrimento, peça ajuda. Né? Então, o adolescente que vê o pai querendo ser adolescente com ele, às vezes quer ocupar o lugar do filho adolescente. Né? Então, deixa que eu faço, festa com os amigos, com as amigas, não sei o que lá. Quer entrar no lugar do papel. E, às vezes, os pais e mães também fazem isso, até no sentido de se aproximar dos filhos. Mas há que se ter um limite ali. Você não pode sair do teu papel, não dá para abrir mão disso. E a gente vê as gerações sofrendo disso. O silêncio dos pais diante do que os filhos querem mostrar. Os pais silenciam porque não sabem o que fazer. E aí o adolescente fica sem... até e o adolescente que às vezes está em silêncio, mas aquele silêncio é um grito de socorro, né? Exatamente. Entendi. Né? Eu ia te perguntar agora, acho que eu não perguntei ainda, mas e se houver separação? Como que isso pode impactar aqui nesse momento da escola, né? Que a gente fala muito sobre educação. Como fazer esse... O divórcio, eu sei que não o divórcio, sim. Né? Como que... Eu sei que não tem uma receita de bolo para isso, né? Mas como preparar esse adolescente para conseguir enxergar essa situação? Veja, Fernando, cada situação é uma situação, né? Mas, assim, a gente vê também, como reflexo da pandemia, né? Vem aumentando significativamente, as pessoas estão casando bastante também, mas também estão se divorciando bastante. Aumentou significativamente o número de divórcios depois da pandemia. Exatamente. Então, a pandemia trouxe um estrago. Antes todo mundo trabalhava 8 horas por dia, se encontrava, conversava e dormia. Exatamente. Agora que tem que conviver mais, né? Exato. Então, é um antes e um depois, né? Então, enfim, então trouxe essa questão social aí. Então, na verdade, cada situação é uma situação. Então, os filhos são felizes quando os pais são felizes. Se os pais não estão felizes, os filhos não vão estar felizes. Então, às vezes... Outra frase forte, né? Pois é. Então, às vezes, as pessoas querem se manter nos relacionamentos para manter a família, né? A família, não necessariamente, ela vem de um casamento. O casamento, não necessariamente, ela estrutura o que é uma família. Percebe? Então, aí há o divórcio, as pessoas ficam meio perdidas. Então, a gente tem toda uma construção histórica também do conceito de família e tal. Mas a gente precisa trazer isso para a nossa linguagem de hoje, para a nossa experiência de vida de hoje, né? Não dá para descontextualizar isso. Sim. Então, depende muito do que o adolescente ou a criança está vivendo dentro da família. Existem os relacionamentos tóxicos, disfuncionais, que traz muito problema para o desenvolvimento psicológico das crianças e dos adolescentes. Então, a situação... em que o adolescente ele se sente mais feliz vendo os pais separados do que juntos, né? De tão disfuncional, de tão doentio que estavam aquelas relações. Isso não é tão difícil de a gente ver, né? Mas a certo ponto isso não é ruim, né? Dentro de que aconteça uma separação, um divórcio sadio, né?
geralmente, né, Fernando, o divórcio, a separação, ela vai trazer conflitos. É um momento de perda para todo mundo. Perda afetiva, perda da convivência. Mas o que a gente orienta é assim, né, é estar bem com aquele processo. Nem sempre isso é possível, né? Estão aí os advogados de vara de família que falam bem dessa história, né? Então, os conflitos tendem a aparecer nesse momento. Mas quando envolve bens, né? Então, né, como diz o outro, é uma brigaiada daqui e dali, né? Então, para o adolescente lidar com isso é desafiador? É. Mas a gente sempre olha assim, né, o benefício disso e o dano, né? Onde que as coisas se encontram aí? Qual é o benefício e qual é o dano que isso pode trazer? Entendi. Então, mas o que a gente orienta é assim, então se os pais estão bem, estão felizes, casados ou divorciados, os filhos vão estar bem, vão estar felizes, estando os pais casados ou divorciados. Percebe? É engraçado que para falar da adolescência, né, em diversos pontos a gente não consegue falar do adolescente isolado. Né? A gente precisa sempre com a família, né? puxar esse sistema, né? Que é bem o que você trabalha. O que eu ia te perguntar agora é o que vai linkar o adolescente, mas quando há o divórcio, é muito comum as pessoas, elas começarem a ter o desejo de renascer, né? Então, aquela mãe que se divorciou, ela começa a frequentar a academia, né, de forma mais assídua, o pai também, né? A primeira coisa que quer cuidar é da estética e do corpo e também desse social, porque fica perdido. Só que às vezes o adolescente, ele acaba ficando perdido dentro disso, né? Porque a mãe está se reencontrando socialmente, o pai também. Às vezes esquecem dos filhos, né? E eles. Pois é. Então, às vezes, eu trago essa reflexão também. Já que você está, né? Por que as pessoas não faziam isso antes, né? Quando estavam juntos, né? Porque, às vezes, termina os relacionamentos. Mas eu gostava, não sei o que lá. Então, né? Enfim. Mas esse é tema para outro... outro pode prof, mas para pais, né? Exatamente, para pais, né? Mas o adolescente pode ficar meio perdido nessa história, né? Porque aí cada um se ocupa de cuidar da sua própria vida, né? E daí vem aquela coisa da guarda compartilhada, então dividir casa, às vezes tem que ficar um dia na casa de um, na casa do outro. Então a gente procura sempre olhar o lado positivo disso, né? Então veja, você tem 2 casas agora, você tem... Então a família, ela não deixa de ser família. O adolescente, ele vai ter, ou a criança vai ter 2 núcleos de família. Então, toda família compõe um sistema de funcionamento. O sistema de funcionamento vai continuar, ele fica diferente, porque daí as casas vão ficar diferentes. Sim. Mas, por exemplo, ele vai ter um núcleo familiar que é ele, a mãe e os irmãos. Sim. O outro núcleo familiar é ele, o pai, os irmãos, ou irmã, se tiver. Se não, é só ele, o pai, ou só ele, a mãe. Então, ele vai ter 2 núcleos de família. E aí, né, claro, né, Fernanda, aí vem toda essa questão, porque daí o casal separado, às vezes, não tem essa comunicação muito clara de rotina, então, às vezes, a criança, é mais comum com a criança até, né, mas pode acontecer muito com adolescentes, que é o estabelecimento de rotina. Então, às vezes, na casa de um, horário de almoço é de um jeito, ou a refeição é de um jeito, na casa do outro é do outro. Então, para o adolescente se adaptar a essa mudança, que antes, por exemplo, às vezes era daquele jeito porque a mãe queria que fosse daquele jeito. Rotina de almoço, de sei lá, né? Rotina da família porque a mãe queria daquele jeito. Às vezes era porque o pai queria daquele jeito. Entendi. Aí quando o casal separa, ufa, agora eu posso fazer do meu jeito. Mas o adolescente que está no meio disso, ele tem que se adaptar com tudo isso. Entendeu? Entendi. Aí na casa do pai é de um jeito, na casa da mãe é do outro, e às vezes isso traz conflito. Aí a criança fica meio perdida, pode ficar mais revoltado, começa a fazer coisa na escola, deixa de estudar. Então, esse autoabandono, né? Esse abandono e o autoabandono vai acontecendo. Esse autoabandono acaba pegando, né? Eu acho que, assim, a adolescência, ela traz várias questões que a gente ainda precisa descobrir, né? Nossa, muitas, né? E estudar, né? Eu acho que é necessário, dentro do contexto escolar também, a gente entender um pouco mais esse adolescente e essa transição, né? Quais são, assim, as maiores queixas que você recebe no seu consultório? De adolescentes? A grande maioria que vem, né, com a tristeza e tal, é esse distanciamento dos pais. Sempre está envolvendo a família. É tipo, ninguém liga. Eles não trazem essa frase, né? Mas a gente olha e é isso. Então, essa ausência do vínculo afetivo, né? Esse distanciamento. Então, as queixas têm sido essas, né? Então, eu não sabe o que fazer com o próprio sentimento, porque não tem com quem conversar. Com os amigos é uma conversa, mas em casa não tem. A tecnologia, eles ficam lá isolados e se envolvem com aquilo de uma forma tão intensa, que é uma fuga, uma forma de fuga. De viver, né, o afastamento desse mundo. Então, o que a gente mais escuta dos adolescentes? Eu me sinto sozinho.
ninguém gosta de mim. Não me sinto amado. Os meus colegas não gostam de mim. Eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é um universo, assim, cinza, né? Triste, mas que precisa ser visto. Sim. Então, nós, enquanto pais, enquanto escola, é importante a gente estar atento a isso, né? Então, às vezes, na escola, o adolescente lá brinca, tal, se diverte, chega em casa, às vezes nem quer ir para casa, né? E fica naquela tristeza, naquele embotamento emocional, fica triste. E não, isso não é visto, não é validado, como você mesmo estava dizendo, né? Às vezes eu estou tendo uma crise de ansiedade. Que crise de ansiedade? Isso é frescura, né? Então, isso é um desmerecimento muito grande do sentimento e da emoção. É triste muito ver grande. isso. Eu já atendi muitos adolescentes em crise de ansiedade. E que, inclusive, dentro do próprio contexto escolar, assim, de olhar para o adolescente e falar, não, é frescura, mas num olhar mais atento você vê que não, aquela respiração não é frescura, né? Aquela asfixia que acontece não é frescura. E é já que dor, a gente né? Sentimento armazenado. Aquela pressão no peito, né? Que são os sintomas que eles relatam. Se um adolescente estiver assistindo aqui a gente agora e ele tiver tido uma crise de ansiedade, qual dica a gente pode passar para ele? Na hora que está acontecendo a crise. Na hora que está acontecendo. A primeira coisa que a gente orienta, assim, Fernando, é pedir ajuda para quem está perto. Olha, eu não estou bem. Se eu estiver sozinho, procura ir para um lugar aberto, ou arejar o ambiente que está. Sai do lugar que está. Se está no quarto, vai para a sala, procura respirar, né? É claro, e entendendo que aquilo vai passar. Mas isso é muito difícil. Às vezes, na hora da crise de ansiedade, a pessoa não consegue ter esse controle emocional. Essa dimensão, né? Não consegue. Quanto tempo aproximadamente, assim? Pode variar, né? Varia bastante, Fernando. Em média é curto, assim, 5, 10, 15 minutos, em média, mais ou menos. Mas que para quem está passando é uma eternidade, é uma eternidade, exatamente. Agora, tem pessoas que não, né? Ficam muito na crise e isso pode desencadear outros problemas, né? Então, o que a gente orienta, assim, se tem alguém perto de você, diga que você não está bem. Aceita a ajuda do outro. Não tenha vergonha de dizer. Tem que aceitar a ajuda do outro, exatamente. Né? Isso não é vergonha, não é fragilidade, pelo contrário. Então, você está também ajudando até outras pessoas que têm aquilo. Fala, poxa, de repente, o Pedro, sei lá, alguém pediu ajuda. Nossa, eu posso pedir também, eu também sinto isso. Então, ajuda até os outros que estão também em sofrimento, né? Então, não ter vergonha de pedir ajuda. Mas daí, se a pessoa não me atende, ou se não... Então, vai para um lugar aberto. Tem outras regrinhas assim, que a gente pode ensinar, né? Contagem regressiva, então, de 30 até 0, de 100 até 0. De 30 até 0. Mas, às vezes, a pessoa não consegue ter esse domínio mental, percebe? Né? Esse domínio mental, ele some, né? A pessoa fica à mercê da crise. Entendi. Então, é muito sofrido, é uma coisa muito solitária e é muito sofrido. Pessoas sentem dores pelo corpo, né? Depois de uma crise de ansiedade, dói, né? Pais, acreditem, dói. Isso não é frescura, isso não é... Eu acho que é muito importante esse recado, não, as pessoas falam, é falta não é de... frescura. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de... Fundamental também falar nisso, né? As pessoas dessa levam falta pra de religião, Deus que as pessoas levam para essa espiritualidade, né? Sendo que é patológico, né? Exatamente. Então, é todo um desencadear de emoções que leva aos sintomas físicos, né? Então, dentro da família, isso precisa ser validado. O sentimento não é supervalorizar, né? Mas, assim, é validar isso. Isso existe, isso acontece, leva a sofrimento e pode levar a depressão e outras coisas, né? E a gente precisa estar atento a esse movimento do adolescente. E é coisa séria, né? Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. A gente está chegando no final aqui, mas antes eu queria fazer ainda uma última pergunta para você, que é a respeito de que muitos adolescentes passam por episódios depressivos. Sim. E há confusão entre episódios depressivos e depressão. Sim. E aí, quando a adolescente passa pelo seu primeiro episódio depressivo, muitas vezes a família já coloca aquele rótulo ali de depressão. O quão importante é buscar um profissional para saber diferenciar isso? Uma coisa da outra, pois é. Então, às vezes, as pessoas confundem, mas uma coisa também fica conectada à outra. Um episódio depressivo, ele é uma luz de alerta. Então, está acontecendo alguma coisa. A crise de ansiedade também. Então, é um sinal de alerta. Aí, sim, então, teve um episódio depressivo, já busca ajuda. Já vai procurar entender, porque tudo que você começa... Né, mas não significa que o filho é depressivo. Não significa que ele está com um quadro necessariamente de depressão. Pode ser momentâneo aquilo, mas ele pode entrar rapidamente num quadro de depressão e levar a outros problemas? Pode, a gente não sabe. Pode ser dali um mês, dali uma semana, dali um ano, a gente não sabe. Então, apresentou os sinais de depressão. Então, por exemplo, estabilidade de humor, ficar mais quieto, mais isolado, gostava de fazer algumas coisas, agora não gosta mais, a tristeza, né, o desprazer com as coisas.
Então, isso não é da natureza humana. Pode ser uma coisa transitória, temporária, mas percebeu isso no teu filho, se aproxima dele, oferece ajuda, vai ver o que está acontecendo, né? Então, o adolescente também não está legal, não está se sentindo bem, peça ajuda. Então, não é vergonha, isso é importante, né? E definindo essas coisas. Importantíssima a sua mensagem. Para a gente finalizar, o podcast se chama Pode Prof. E a gente falou sobre vários assuntos aqui, saúde, tecnologia, relacionamentos, para a adolescência e dentro do contexto escolar, familiar, dentro do que você quiser. Tá. O que você acha que pode, prof, que precisa urgentemente? Pode, prof, pedir ajuda? Pode. Pode. Pode sim, e é fundamental. Isso, exatamente. Gente, muito obrigado, Mônica, por agradeço, esse episódio. Enorme. Nossa, a gente falaria mais por hora, a gente tá estourando o tempo aqui. Mas a gente precisa falar de adolescência, precisa falar de saúde mental. Eu te agradeço imensamente pelas informações que você trouxe aqui, por essa conversa, por esse diálogo, por essa troca. Gente, vou deixar o Instagram da Mônica por aqui. Se vocês tiverem mais interesse, procurem ela. E eu agradeço você que esteve comigo aqui nesse episódio até agora e que, se você quiser saber mais também, comenta aí, compartilha esse vídeo, ele é de utilidade pública. Você, adolescente, manda para sua mãe, manda para o seu pai, manda para sua tia, para sua avó, manda para quem você quiser, tá? E você, mãe, você, pai, se atente a essas informações. É importante, pode pedir ajuda. Muito obrigado a todos, muito obrigado Grupo Forte Play, muito obrigado à equipe e é isso aí, gente, até a próxima.